seja muito bem-vindo ao nosso programa Valquíria Melnick, você dessa semana. E olha só, na edição de hoje você confere uma conversa que eu tive com um cirurgião sobre um grande avanço da medicina com o uso da tecnologia, que é a cirurgia robótica. Também vamos ver como o diabetes influencia na saúde dos seus olhos, viu? Principalmente na sua visão, sabia? E como não poderíamos também deixar de falar sobre beleza, você vai saber como a acupuntura pode eliminar as rugas que tanto te incomodam. O Valquíria Melnick, você começa agora! Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. A gente inicia com um bate-papo que eu tive com o Dr. Marlon Rangel sobre cirurgia robótica ou assistida por robô, que com movimentos bem precisos e guiados, é claro, pelos cirurgiões capacitados, permite uma recuperação bem mais rápida, uma melhor cicatrização e muito mais sucesso no resultado das cirurgias. Vamos ver. E para saber o que a robótica muda na vida das pessoas que precisam de cirurgia, quem vai conversar com a gente é o Dr. Marlon Rangel, ele que é também cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar falando então o que seria essa cirurgia robótica, para deixar todo mundo mais claro. A cirurgia robótica ou a cirurgia assistida por robô foi desenvolvida no início para atender os militares na guerra. Então começou em 1980 e a intenção era atender esses militares no campo de batalha. E nisso eles viram que podia ser utilizado de outros modos também. Então foi desenvolvido essa tecnologia para os pacientes eletivos, para os pacientes de outras áreas da cirurgia. E hoje em dia a gente tem muitos benefícios em relação à robótica. Que vantagens são essas, doutor, que a gente sente em matéria de recuperação, agilidade, enfim, tudo? Sim, a cirurgia robótica ela é um desenvolvimento, um aprimoramento da cirurgia videolaparoscópica. A cirurgia videolaparoscópica é a cirurgia com pequenas incisões, então o paciente não sente muita dor, a recuperação é rápida, o sangramento é menor. Com isso, o tempo de hospitalização é menor, o paciente retorna às suas atividades mais precocemente também, isso tudo levando uma melhora da qualidade da cirurgia para o paciente. Cicatrizes também, portanto, menores, melhor, né, também. Menos sangramento, menor tempo de hospitalização, como eu já falei, retorno precoce às atividades. Mas o robô não opera sozinho, né, doutor? Então, não. Como que funciona? A gente vê algumas fotos, eu até vou colocar umas imagens aqui, e a gente vê o braço do robô, enfim, e começa a imaginar que o robô está operando ali, como assim? Não é assim que funciona. Explica pra gente. Sim, essa é uma dúvida dos pacientes. O robô não opera sozinho. Quem comanda todo o procedimento cirúrgico é o cirurgião, ainda é o cirurgião. Então o cirurgião opera num console, numa mesa, próximo à mesa de cirurgia. Ele opera olhando um visor em 3 dimensões. Esse visor ele aumenta 15 vezes a imagem e a imagem é em HD, em alta definição. Então os movimentos são muito precisos, a dissecção das estruturas muito precisa, o sangramento pequeno, lesão de nervos muito pequeno também. Então isso tudo melhora muito a cirurgia. O cirurgião também, a ergonomia para o cirurgião opera sentado nessa mesa. Então não é tão cansativo como a cirurgia videolaparoscópica. Que vocês ficam em pé. Fica em pé. Na cirurgia videolaparoscópica as pinças são retas. Então, existe uma limitação nesse tipo de cirurgia na laparoscópica. Então, por isso que foi desenvolvida a robótica. A robótica
consiste de 4 braços mecânicos no robô. Esses braços têm 3 articulações cada um, e a ponta das pinças também são articuladas. A ponta das pinças ela simula o movimento da mão do cirurgião. Então isso a gente consegue chegar em estruturas profundas e fazer dissecções muito boas que com a videolaparoscopia a gente não conseguia. Então, diz que até é melhor do que o próprio punho humano, né? Diz que são movimentos Sim. que vocês não conseguiriam Não e que agora é possível com a robótica. São movimentos bem precisos, delicados, lentos. Se o cirurgião tiver com um pouco de tremor na mão, ele tira esse tremor da mão do cirurgião. Entendi. Essas pinças entram pinças de selar, entram pinças com laser, entram tesouras, entram grampeadores nessas pinças, então você consegue realizar toda a cirurgia com o robô. E aqui no Brasil a gente já está tendo bastante cirurgias com robótica? Ou ainda Sim, estamos no mundo inteiro, engatinhando? Não, já tem cirurgia. Bastante, em vários hospitais. Desde 2008 já fazem cirurgias no Brasil. A robótica começou em 2000. Em 2000 foi realizada uma cirurgia, um cirurgião operou um paciente que estava na França e ele realizou a cirurgia em Nova York. Olha! Então ele fez essa cirurgia em 2000. Então isso é possível, à distância também. É possível à distância. E então pensando nisso, foi desenvolvido essa cirurgia robótica. Já foram realizadas 8,5 milhões de cirurgias robóticas no mundo. 60 países já possuem essa plataforma robótica. No Brasil, 50 hospitais possuem o robô. Em Curitiba, 4 hospitais já têm o robô. Já 4? 4 hospitais em Curitiba. Puxa, e quais são os pacientes que têm essa indicação na sua área? Vamos falar primeiro na sua área e depois, em geral, quem utiliza-se dessa cirurgia robótica, né, que pode hoje em dia, na verdade. Na cirurgia digestiva, a gente usa a cirurgia robótica, ela pode ser usada em todas as cirurgias que têm indicação de videolaparoscopia. Então você pode fazer todas as cirurgias para o robô. Claro que a maior indicação são as cirurgias mais difíceis, as cirurgias com órgãos mais escondidos, que você não consegue chegar lá por vídeo, de difícil acesso. Então essas é a melhor indicação, mas todas as cirurgias podem ser realizadas por robô. Principalmente cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, as cirurgias revisionais bariátricas, pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e precisam de uma nova reoperação. A robótica está muito bem indicada em pacientes super obesos, pacientes com IMC acima de 50, onde a cirurgia se torna muito difícil e o robô ajuda muito nesse tipo de paciente. É usado também muito em hérnias de parede abdominal, hérnias ventrais, hérnias inguinais. E também para fazer todas essas cirurgias e estar, é lógico, manipulando um robô desse, é preciso ter qualificação, né, doutor? Sim, sim. No Brasil já existem centros de qualificação, onde você faz a parte prática, a parte teórica, e sai daí com já com esse certificado. Mas existe um simulador? Como que funciona esse preparo de vocês? Existe um simulador. A simulação é perfeita e muito parecida com os órgãos humanos. E existem 30 horas de simulação nesse simulador. Passando pelo simulador, você passa para a parte daí de humano já, mas sempre com alguém ajudando nas primeiras cirurgias. Depois de 10 cirurgias você já começa a operar sozinho. Puxa vida. Bom, então estamos aí com a evolução, né, doutor? No campo da medicina, na verdade. Tecnologia ajudando. É verdade. E não somente na área digestiva, né, mas em diversas outras áreas, eu creio, da medicina. Urologia, se eu não me engano, é uma das áreas que também utiliza-se bastante, né, do robô, e muitas outras, como quais, por exemplo? Na urologia, a cirurgia de próstata, o robô é muito bem indicado, porque a próstata fica na pelve de difícil acesso. Na ginecologia, no câncer ginecológico também, câncer de ovário, câncer de útero, muito bem indicada. E na oncologia em geral, nos outros tipos de câncer também, câncer de estômago, de esôfago, e nas outras áreas, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica. Então, todas as áreas da medicina... Neurológicas também. Neurocirurgia, já está se usando o robô. E o futuro do robô... já lançaram agora uma plataforma dessa
são todas as pinças entrando por uma incisão. Então a gente chama de single port. Então não vai mais ter várias incisões no futuro. Vai ter uma incisão e todas as pinças entrando por esse instrumento, single port. Isso já está se começando e o futuro da cirurgia é esse. Maravilha, né? Então a gente fica até mais seguro em sabendo aí que tem essa evolução toda. Doutor, muito obrigada. A gente tinha essa curiosidade de saber sobre essa novidade no campo da medicina e o senhor esclareceu pra gente. Obrigado. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. É a tecnologia a favor da medicina, né? Falando nisso, presta muita atenção, porque o diabetes pode influenciar e muito a saúde dos seus olhos, sabia? E também a qualidade da sua visão. Olha só. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é o Dr. Tiago Chichetti, ele é oftalmologista, especialista, portanto, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Não, eu quero que você comece falando pra gente de que forma que o diabetes pode afetar realmente os olhos, a visão da pessoa. Bom, o diabetes é uma doença que faz aumentar o açúcar no sangue. Então isso faz com que os vasos sanguíneos se rompem, principalmente os vasos sanguíneos pequenininhos. A gente tem lá no fundo do olho, na retina. Então o diabetes pode causar sangramento na retina, levando até esse descolamento de retina e até mesmo a cegueira. Então, no caso, todo mundo que tem diabetes acaba passando por isso ou não, doutor? Não necessariamente, só quem tem o diabetes descompensado e por muito tempo. Então, às vezes, o paciente fica anos com diabetes para acontecer isso nos olhos. Então, quando o diabetes descompensa, que vai romper esse vasinho de sangue causando esse sangramento. Por isso é importante o acompanhamento. Então, esse acompanhamento deve ser de tempos em tempos. Qual seria o período necessário para que você possa ter esse melhor controle, no caso? A gente faz a primeira exame, a primeira consulta, assim, quando o paciente descobre que tem o diabetes. Então, o paciente descobre que tem o diabetes, o médico endocrinologista, o clínico geral fala para ele, você tem diabetes, ele tem que marcar uma consulta com o médico oftalmologista, para a gente saber se esse diabetes já não está atacando o olho. A partir do momento que ele faz o exame e o exame vem normal, aí a gente faz esse controle anualmente, se tiver tudo bem, ou se tiver alguma coisa diferente, mudar alguma coisa, a gente diminui, aí é critério do médico. Uhum. E quais as maneiras de se ter um diagnóstico, então, no caso, para saber se o olho realmente já está afetado ou não, doutor? O que acontece? Primeiro, tem que ter esse acompanhamento. Então, a gente precisa fazer essa consulta médica com o oftalmologista todo ano. Na consulta, o médico já vai perceber se tem alguma coisa alterada. Existe um exame clássico que não necessariamente o paciente vai fazer em toda a consulta, que é o mapeamento de retina. Que é aquele exame que a gente pinga uma gotinha no olho para dilatar a pupila, e com a pupila aberta, com a menina dos olhos abertos, o médico oftalmologista consegue ver toda a retina lá no fundo do olho. E a gente procura se não tem nenhum sangramento, nada de diferente. Existem outros exames, mas esse é o principal exame que deve ser feito pelo menos uma vez por ano em quem tem diabetes. E é reversível quando vocês encontram um problema já, por exemplo, esse sangramento, doutor? Depende. Se for no começo, se for leve, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente controlando o diabetes, isso tende a voltar ao normal. Ou esses pequenos sangramentozinhos lá no fundo do olho, a gente pode fazer laser ali nesse sangramento para queimar, para estancar esse vasinho que está sangrando e ele não continuar aumentando. Às vezes o diabetes evoluiu tanto, sangrou tanto no fundo do olho, que a gente precisa fazer até cirurgia nos olhos, para tirar as aderências, tirar esse sangue no fundo do olho e até mesmo colocar a retina no lugar. Aí é um pouquinho mais complicado. Já que você comentou da cirurgia, daí quem tem o diabetes pode fazer cirurgia de cataratas, por exemplo? Pode, e geralmente quem tem diabetes tem catarata muito antes. Então o diabetes faz com que a catarata venha antes e venha pior. Então piore para enxergar mais rápido, e a gente precisa fazer essa cirurgia antes. Então às vezes o paciente com 20, 30 anos já está operando catarata porque tem diabetes. O que seria normalmente possível depois dos 50, quando que a catarata começa a aparecer? 50, 55, depende da região. Se é uma região que toma muito sol, começa a querer aparecer. Mas geralmente a gente opera depois de 60, 70. Bom, e outra dúvida também é se
o diabetes vai mudar o grau, por exemplo, do óculos da pessoa, se isso afeta de alguma maneira? Muda. Eu tenho alguns anos de profissão, mas são poucos ainda. E em todo ano eu atendo pacientes que eu faço diagnóstico de diabetes. Eu chego para ele e falo, você tem diabetes? Ele, não, eu não tenho, doutor. Não, eu estou afirmando que você tem diabetes. Uma das causas de eu conseguir fazer isso é a mudança do grau. Então, um paciente que nunca usou óculos, de repente ele começa a usar um óculos com grau 2, 3, é o diabetes que fez isso. Então, o que acontece? O diabetes faz inchar todo o corpo, ele faz juntar água nos tecidos do corpo. E um dos lugares que junta água é no olho, na córnea e no cristalino. O cristalino é a lente natural que a gente tem dentro do olho. Então, junta água nele, ele fica mais gordinho e se torce, modificando o grau. E isso muda o grau do óculos do paciente também. Nossa, que interessante isso também, né? Então acaba que você faz o diagnóstico antes mesmo do médico endocrinologista. Isso é bem comum, bem comum. Sim, pela prática, né? Que você acaba vendo ali. Ô, doutor, então, para a gente finalizar, quais seriam as recomendações, então, né, para quem tem diabetes para o seu setor? Primeiro é acompanhar. Então, se a pessoa já tem um diagnóstico de diabetes, ela tem que ir todo ano no médico endocrinologista e no médico oftalmologista, fazer os exames de rotina. E cuidar da dieta, então comer comida mais natural, evitar açúcares, tudo mais. E principalmente fazer atividade física, é o que mais vai ajudar no controle do diabetes. Sim, e sempre estar, né, visitando o oftalmologista com a frequência que você disse, que tem que ser mais rápido que o normal, né? Exatamente, no mínimo uma vez por ano. Alguma dúvida, alguma queixa diferente, modificar alguma coisa, tem que ir antes. Ah, joia. Doutor, muito obrigada por mais uma entrevista aqui. Espero outras vezes também, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece você. Quem tem diabetes precisa ficar atento, não é, pessoal? Bom, agora vamos falar de beleza. Você sabia que a acupuntura pode ajudar a eliminar o bigode chinês, as rugas e também a queda de pálpebras, né? E outros probleminhas aí, viu? Causados pelo envelhecimento. Veja o que diz a terapeuta facial Juliana Santoro. Quem conversa comigo hoje aqui é a terapeuta facial Juliana Santoro Corradi. Seja muito bem-vinda, Juliana. Ai, obrigada, Val. Eu estou bem contente que você veio aqui. Prazer todo nosso. Ô, Juliana, me conta, como é que a acupuntura pode ajudar a gente a ter um rosto mais bonito, melhorar a nossa estética, garantindo mais saúde? Então, a acupuntura, ela é uma medicina, né? Ela é um foco de uma medicina que é muito mais ampla, que é a medicina tradicional chinesa. Então, dentro desse aspecto que a gente não pode separar, a acupuntura na estética, ela funciona como? Ela funciona como uma prevenção. Além de ação, ela é prevenção. Por quê? Porque nós trabalhamos na acupuntura estética meridianos do corpo que estão ligados. Então, se eu quero ter uma pele bonita e uso um meridiano para acalmar, o meridiano do pulmão para ter um tônus melhor, sabe? Então, assim, tá tudo interligado e eu, com a acupuntura estética, eu consigo ter uma saúde e, consequentemente, uma beleza, né? Ou mais seja, natural. São pontos meridianos, como você fala, então, e eles estão atrelados aos órgãos. E os órgãos é que nos traz aí, portanto, essa saúde, esse viço. É isso? Essa hidratação? É isso. Eles estão atrelados de forma energética. Esse é um milagre da acupuntura, porque o nosso corpo ele tem eletricidade. E é um estudo bem profundo, né? Sendo feito há 5.000 anos. Então, hoje em dia, a gente já tem comprovação científica de que a acupuntura age eletricamente. Né? Elas são meridianos elétricos, que correspondem a órgãos, vísceras e que faz todo o nosso reloginho, né, mágico aí melhorar. Interessante porque você, através do toque, são agulhas finas, né? Bem fininhas que vocês utilizam. Você consegue aí ativar a circulação sanguínea também. Sim, faz lifting, melhora tônus. Eu agrego massagem facial.
ou indico alguém que faça uma que eu não faça. Então, assim, existem plantas, existe a medicina chinesa, ela não é só a agulha, né? Então, estamos falando de acupuntura. Dentro da acupuntura, eu vou poder usar uma moxa, que é um bastão de erva quente, que eu coloco nesse pontinho e ele vai fazer com que as rugas quase desapareçam, né? Pela ação do calor. Então, é um ponto de acupuntura que pode ser trabalhado de formas diferentes, por pressão, por aquecimento, pela própria estímulo da picada da agulha. Então eu posso fazer várias picadas, fazer uma sangria, por exemplo, no local. Então a acupuntura é uma técnica da medicina chinesa utilizada para estética e utilizada para saúde. E na sua experiência, Juliana, quantas sessões são necessárias para que a gente obtenha resultados efetivos mesmo, para que a gente veja que as rugas começaram realmente a desaparecer, que a pele começou a ficar mais esticada, que a gente tem mais viço após a gente usar a acupuntura? Quanto tempo, mais ou menos, quantas sessões? Então, tudo depende do momento que a paciente está procurando, né? Qual vai ser esse ganho? Se eu sou uma mulher de 30 anos que começa a fazer acupuntura, a receber acupuntura, eu vou vai retardar esse envelhecimento, né? Ele não vai estar ali já com muitas bolsas, muita pitose, que é né? Quando está caidinho já a pálpebra, o lábio. Então, assim, quanto antes a pessoa procurar acupuntura com esse fim e, consequentemente, tendo um outro ganho, né, de saúde, melhor. Se a gente for bem objetivo, eu já tenho várias ruguinhas, já estou com uma pitose palpebral, como que a gente vai ter esse ganho, Ju? Então, a gente vai ter um ganho no mínimo de uma vez por semana no mês, 4 sessões. Eu já vou ter uma paciente mais tranquila, com mais harmonia no rosto, e aí a gente continua trabalhando, né? Mas então é rápido, se a gente já obtém um resultado desse em um mês, eu imaginava que era algo um pouco mais lento. Não. E é bem interessante, então. Isso independente da idade, ou você fez para quem tem 30 anos, mais ou menos? Não. Todos têm ganho já em um mês de tratamento. Se a pessoa pode fazer 2 sessões na semana, ótimo, né? Aí depende muito da ansiedade da pessoa com relação a isso, né? Qual que é a necessidade dela? Ela quer acelerar esse processo, né? Então aceleramos. Não, eu quero ir mais tranquila, até porque a acupuntura ela não é tão invasiva, mas também é invasiva, né? Os ganhos, eles são muitos. Então, às vezes, tem um pontinho mais dolorido. Isso também é trabalhado, né, no tempo, sabe? Porque às vezes a pessoa pode gerar uma aversão ao tratamento por ter um pontinho, porque o estético ele é mais dolorido um pouco, porque você acaba pegando pontos mais doloridos, né? Claro, se tem dor, está estagnado, se está estagnado, a agulha vai ajudar, mas é um processo de aceitação mesmo. Ô Juliana, o que eu posso então tratar com a acupuntura no meu rosto? Quais os benefícios? Então, a acupuntura ela traz o benefício de um lifting facial. Então a gente drena, né, os líquidos que estão parados, você melhora bolsas, você tem um estímulo de colágeno, você tem estímulo de tônus muscular, todo um ganho facial, né? Olheiras, pitose palpebral, pitose labial, aquela flacidez que vai começando a gerar aqui, né? Então tem assim técnicas que podem ser unir a acupuntura para a gente poder melhorar, né? Isso. E você faz um acompanhamento disso? É possível o paciente perceber uma evolução, no caso, através de imagens? Como que você mostra essa evolução para o paciente? No primeiro encontro, eu faço uma imagem, né, de como ela tá, e no final de cada encontro,
pode ser feita essa imagem, depende da escolha da paciente. Tem pessoas que não gostam. Então, a primeira eu insisto, porque é importante ter a primeira imagem para que ela mesma se reconheça na última, sabe? Porque é um passo a passo e cada pessoa reage de uma forma, né? Então, às vezes, na primeira sessão, a gente tem um super resultado e a pessoa consegue enxergar ele, às vezes não, né? Então, a forma de catalogar é importante também para mensurar depois, né? Sim. O ganho não só físico, emocional, mas o da estética também, que foi o que trouxe a pessoa para esse processo. Verdade. Ô Juliana, é possível obter resultados positivos se a pessoa não tem hábitos saudáveis em casa, não está se cuidando de outras maneiras? O que você recomenda para que se tenha mais efetividade aí nesses resultados? A acupuntura, ela vê o todo, né? Então, assim, importa se a pessoa dorme bem, importa o que ela come, importa o ambiente que ela vive, se é seco, se é úmido, se ela pega vento, se ela tem muito estresse no trabalho ou em casa. Então, tudo isso vai ser levado em conta. E durante as sessões, né, é trabalhado. É claro que a transformação, ela vem com o tempo, né? Se a pessoa não tem uma alimentação que puxa para escolhas mais saudáveis, a partir do momento que ela devagar vai começar a entrar nessas escolhas e vai ter um retorno de que ela está se sentindo bem e está ficando mais bonita, né? Ela vai aprofundar, e isso é uma construção. Então interfere sim. É uma somatória, né? Para você ter aí essa qualidade de vida, sim, sem dúvida nenhuma. Juliana, muito obrigada pela sua entrevista, né? E que você volte aqui com outros assuntos especiais pra gente. Obrigada eu, Val. Nossa, hein, gente? Que bom que temos mais uma aliada aí, né? Para envelhecermos bem, não é verdade? Bom, o programa Valquíria Melnick, você de hoje fica por aqui. Me acompanhe nas redes sociais, mande as suas sugestões. Foi um prazer ter a sua companhia mais uma vez aqui. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau!